Olá, nosso tema hoje é sobre energia renovável. É sobre a importância das energias renováveis para o Brasil. Então, é um tema muito simples, muito direto, que dessa vez não relaciona duas coisas distintas. Eu só tenho que saber que, quando eu tenho a palavra importância no tema, é porque eu vou abordar as coisas positivas que esse tema traz para a sociedade. No caso, como eu coloquei como no Brasil, é para você falar somente sobre quais são as vantagens para o Brasil em si. Como é um tema simples, a dificuldade é a gente tentar fugir ao senso comum, ao que todo mundo conhece dentro do tema. Então vou dar algumas dicas para que a gente consiga fazer a argumentação da melhor maneira possível. Uma dica bastante importante é falar um pouco sobre história, sobre como que se deu a matriz energética, a priorização sobre a matriz energética durante toda a história da humanidade. Então você pode citar já de cara a primeira revolução industrial que aconteceu no século XVIII, por volta de 1500, 1750, em que houve uma transição energética, em que o principal fonte de energia, passou a ser o carvão mineral. Depois, com a segunda revolução industrial, mais ou menos 100 anos depois, houve uma outra transição energética e passou para petróleo e gás natural. Então, desde 1850, datada dessa segunda revolução industrial, até os dias atuais, essas são as duas principais fontes energéticas do mundo. E o que elas têm de característica em comum? Tanto o carvão, quanto o petróleo, quanto o gás. São fontes finitas. Elas podem acabar uma hora ou outra, de acordo com o consumo elevado que está acontecendo na nossa sociedade. Então, quando nós abordamos energias renováveis, nós vamos falar sobre essas fontes energéticas que são alternativas a essas energias que vão acabar um dia ou outro. Tá? Então, a gente vai tentar abordar quais são essas energias renováveis. A gente pode falar desde a hidroelétrica, que é a mais utilizada no Brasil, falando sobre a eólica, sobre a solar, sobre a biomassa e outras que poderão vir. Tá? Então, a gente vai tentar abordar sobre como que essa modalidade ganha importância quando a gente faz esse paralelo com as matrizes fósseis, de matrizes energéticas que vão acabar um dia. O que a gente então pensa sobre o Brasil? O Brasil é um destaque quando nós falamos sobre energia renovável, porque é um dos países que mais utiliza energia renovável em sua matriz elétrica. E claro que 66% dessa energia toda do Brasil, quando a gente fala sobre energia elétrica, é de hidrelétrica. E aí já vem a primeira crítica que a gente pode causar. Partindo do princípio que 66% é elétrica, por volta de 7% é eólica e 0,5% somente é solar, a gente cria um grande problema. Por quê? A hidrelétrica a gente sabe que tem algumas dificuldades, tanto quanto a sua implantação, que é realmente há uma devastação ambiental muito grande, porque uma grande área precisa ser totalmente desertificada para colocar aquela usina ali. E também a questão de depender de chuvas, de depender de outros fatores que não são simples de serem entendidos, de serem previstos, né? Dentro dessa característica, a gente pode até falar que o Brasil já passou por apagões durante a história. O mais recente foi em 2001, por causa de uma falta de estabilidade na questão das chuvas. E aí houve uma seca muito grande e não tinha um investimento muito grande em outras fontes. E nós ficamos sem energia durante um bom tempo, tendo que fazer racionamento e tudo mais. A outra questão é a seguinte: a primeira fonte de energia elétrica é a hidrelétrica, que é uma energia renovável, como eu falei, que depende muito da natureza ali e é instável. Quando dá algum problema nessa hidrelétrica, nas hidrelétricas brasileiras, o que vai dar apoio são as termoelétricas. E as termoelétricas utilizam combustíveis finitos também. Isso cria um grande problema. Então, geralmente nos meses de seca, por exemplo, a conta de energia elétrica dos brasileiros fica mais cara. Exatamente por isso, porque existe uma mescla entre o uso da hidrelétrica e a termoelétrica complementa a energia que falta para todos os brasileiros. Então, quando a gente pensa sobre problema no Brasil, a gente, claro, vai falar sobre essas realidades, que, apesar de não acontecer como em grande parte do mundo, em que a principal fonte elétrica é finita ou não é renovável, no Brasil ela é renovável, mas tem grandes problemas. Quando a gente aborda, por exemplo, a energia solar, que é utilizada somente 0,5% da matriz brasileira, a energia solar, fica muito claro. Não precisamos nem falar que o Brasil é um dos países que mais tem incidência solar. Do tamanho continental que o Brasil era para utilizar muito dessa fonte energética, mas é muito pouco utilizado. E aí temos diversos fatores para isso.
Um deles é a questão mesmo do investimento governamental. Não sei se vocês sabem, mas no ano passado rolou um processo ali de possibilidade de taxação pela ANEEL, de taxação da energia solar. Então era um projeto de taxar a energia solar, então quem produzia a energia solar tinha que pagar um imposto extra ali. Aí em janeiro deste ano, o presidente acabou tirando essa possibilidade, mas só de haver essa discussão já dá para saber que o Brasil lida com a energia solar, a fotovoltaica, de uma maneira muito diferente do que deveria ser lidado. Em vários países do mundo, como na Alemanha, existe um incentivo muito forte para que a população utilize esse tipo de energia, porque tem uma característica muito interessante, que é uma geração distribuída, em que eu vou gerar a minha própria energia e, se sobrar, posso até devolver para a rede. Tenho descontos em conta de energia elétrica e outros benefícios. Em outros países, como China, por exemplo, o governo tem um incentivo para que os chineses façam o uso da energia solar, por exemplo. Aqui o único incentivo desde 2012 é este que eu falei, da diminuição do valor da conta de luz. Só que o preço para a instalação dessas placas fotovoltaicas é muito caro. É muito mais caro do que em vários outros países do mundo. Só para a gente ter uma ideia, falando de novo da Alemanha, que é o destaque nessa fonte energética, lá está um terço de toda a energia elétrica baseada em sol de todo o mundo. Então lá tem um terço de todas as placas fotovoltaicas do mundo, e é um país pequeno e com baixa incidência de sol. Só para a gente ter uma ideia, o local onde mais tem que a incidência de sol lá é melhor, ainda é pior do que o pior lugar de incidência de sol aqui no Brasil. Então o Brasil está desperdiçando uma grande fonte de energia e uma grande possibilidade de economizar dinheiro e de causar até mesmo maior bem-estar para a população de uma maneira geral. Uma outra situação também é a questão da energia eólica. A energia eólica também é uma energia renovável e o Brasil tem várias regiões em que tem vento abundante. Está crescendo, então todos os anos tem crescido bastante esse uso de energia eólica, mas ainda está longe do ideal. O ideal, então, dentro desse texto é você falar que o governo, de uma maneira geral, deveria investir nessas energias renováveis limpas, totalmente limpas e que são imediatas, como a solar e a eólica, que são fáceis de serem construídas, não precisa abrir um espaço muito grande dentro de uma reserva ambiental, como está acontecendo com a construção de Belo Monte, por exemplo, lá no norte do Brasil. Então, a gente coloca essa problematização, que apesar de o Brasil ter uma participação enquanto a matriz elétrica de energia renovável adequada, interessante, a divisão dentro dessas matrizes, dessas fontes energéticas, acaba sendo inadequado, porque se baseia muito nas hidrelétricas e pode causar algum problema, como aconteceu há quase 20 anos atrás. Então esse é o grande ponto do tema a ser discutido. Tá? E, claro, vai questionar a postura dos outros países. Então, o Brasil acaba sendo um destaque nessa questão da energia renovável desde lá da década de 70, com a implantação do etanol como combustível de carro e toda essa questão. Só que, atualmente, ele acaba ficando preso nesse momento de transição de combustível, de energia, transição energética de novo, que está acontecendo. O Brasil está ficando estático, porque pouco tem sido feito para melhorar essa matriz energética. Tá? Então nós vamos abordar o lado positivo de tudo isso, questionando pontualmente cada problema aí. Tá? E para intervenção, o que eu posso fazer para intervir um problema como este? Vai depender muito do que eu falei durante o texto. Se eu falei que o problema tem sido a falta de investimento em energias renováveis limpas e que são pouco conhecidas, como a solar, por exemplo, eu posso propor uma forma de popularizar essa fonte energética. Aí você pode fazer um paralelo com a França, por exemplo. A França, 75% da energia elétrica na França é através de energia nuclear. E aí o que acontece? Assim, quando começaram a fazer essa implantação dessas usinas, a população francesa criticava muito, porque é perigoso e tudo mais. Então foi feita uma propaganda em massa, uma publicidade em massa, para que a população pudesse entender a necessidade dessa implantação, já que é um país pequeno, sem muita capacidade ambiental e de aspectos físicos para implantar outros tipos de matrizes. No Brasil, então, a gente poderia fazer esse tipo de propaganda para popularizar, por exemplo, a energia solar, que é a que a gente pode acessar e adquirir como indivíduo, como cidadão. Paralelo a essa intensificação da popularização, pode falar também sobre um tipo de isenção fiscal para que o preço fique mais barato. Então, para que o preço dessas placas fotovoltaicas
possa ser adequado para que você queira trocar a energia elétrica pela energia solar, para que você possa evitar a sobrecarga da energia elétrica, por exemplo, de rede, que é o que acontece no Brasil atualmente. E aí, cada casa tendo a sua própria energia solar ali instalada, sua forma de captar essa energia solar e transformar em energia elétrica, faz com que desafogue bastante a rede de energia elétrica na cidade, e isso pode ser positivo em épocas de seca, por exemplo, e não ter muitos problemas. Então, essa seria uma possibilidade interessante. Uma outra questão que a gente poderia falar sobre favorecer e estimular o pequeno produtor. Quando a gente fala sobre desde energia solar mesmo, até outras coisas mais difíceis para o cidadão comum, como a criação da biomassa, por exemplo, da energia através da biomassa, do lixo, por exemplo, até de coisas simples, como o próprio etanol. Então, fazer com que a população, de uma maneira geral, o pequeno produtor, se sentisse incentivado para produzir mais e aí diminuir o custo para o país em relação ao gasto energético. Porque essa transição energética está sendo marcada por isso, de um grande produtor, no caso o país inteiro, empresas, usinas gigantescas, caras e tudo mais, para pequenas produções. Isso vai desde a energia solar em cada casa até mesmo a produção ali de processos de biomassa, por exemplo, que é uma possibilidade. O Brasil também acaba sendo, de certa forma, destaque em relação a isso, mas tem muito a melhorar. Quais são os agentes que vão agir dentro dessa questão? A gente pode falar sobre o Ministério das Ciências, quando a gente falar sobre propor novas pesquisas para desenvolver novas técnicas, para melhorar o acesso para toda a população. A gente pode falar sobre o Ministério de Minas e Energias, que é o grande responsável pela questão da matriz energética, de pensar tudo isso e fazer parcerias. Parcerias com empresas para que a produção de determinado tipo de energia seja mais barato e a população possa comprar e ter acesso mais facilmente. Pode falar também sobre a parceria do Ministério de Minas e Energias com a mídia para fazer essas propagandas para a popularização e várias outras situações que podem ser abordadas, tá? Então é um texto, como eu falei, simples e que você pode fazer diversas abordagens para facilitar o entendimento do leitor. Quanto à intertextualidade, interessante fazer muita história, então abordar a questão das transições energéticas que aconteceram ao longo dos anos e algumas questões de atualidade, como alguns tratados, alguns acordos que aconteceram ao longo dos anos para mostrar como é importante o uso da energia renovável. Então pode citar três, por exemplo, o Protocolo de Kyoto, a ECO 92 e o Acordo de Paris de 2016, que é o mais recente, em que os países são convidados a assinar um tratado, um acordo, para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. E aí o uso de energias renováveis vai fazer com que essa afetação ambiental possa acontecer de uma maneira mais controlada. E aí a gente possa ter menos malefícios dentro de um tema que é muito complexo, quando a gente fala sobre energia. Energia tanto elétrica quanto energia que não é elétrica, no sentido de movimentar equipamentos, por exemplo. E isso é um tema bastante interessante de você abordar a importância desse tipo de energia para a sociedade de uma maneira geral, mas sobretudo para o Brasil.